Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, vamos iniciar hoje mais uma jornada em relação à tua preparação para o concurso público. E hoje nós vamos trabalhar um assunto demasiadamente cobrado nas provas, que são os tempos e os modos verbais. Agora é o seguinte... O que eu vou fazer hoje aqui contigo? Eu vou trabalhar, é claro, um estudo dirigido, sempre como eu faço, com os slides, com esse material, que é para você poder estudar em casa depois com calma e tranquilidade, revisando a matéria. Também vou fazer algumas explanações teóricas utilizando o nosso quadrinho, mas antes de mais nada eu quero te dar uma dica. Há algum tempo, alguns concurseiros, alguns alunos estão trocando uma ideia comigo, que estão se preparando para determinado concurso, mas que eles estão esperando abrir o edital para poder ver a banca. Por favor, não façam isso, porque em relação à língua portuguesa, a teoria é sempre a mesma. Então, se você está se preparando pelaquela base teórica que tem na gramática normativa, você está se preparando para qualquer concurso. Ah, professor, mas eu ainda não sei qual é a banca que vai realizar o meu concurso. Não tem problema. Você estuda a base teórica e pode massificar com qualquer banca. Pode ser a FCC, pode ser a Sesgran Rio, pode ser o CESP, pode ser qualquer banca. Porque no final das contas, o que vai mudar de uma banca para outra? Talvez a exigência daquela questão. E isso mais mediante até a própria função que o camarada vai exercer, se é uma prova de nível fundamental, de nível médio ou de nível superior. Porque a parte teórica é a mesma, gente. O que muda é um pouquinho o comando da questão. Ah, tal banca tem o hábito de cobrar desse jeito, a outra banca tem o hábito de cobrar desse jeito, mas no final das contas, crase vai ser sempre crase, o verbo vai ser sempre o verbo, o objeto direto vai ser sempre um objeto direto, então a parte teórica não muda. O conselho que eu te dou é se preparar sempre, independentemente da banca. Se você não sabe, eu quero tal concurso, mas está havendo rumores que vai mudar a banca, a gente ainda não sabe a banca, não sei o quê. Faça a preparação teórica, exercite através de qualquer exercício, pode ser de qualquer banca. Faça logo uma mistura, já que eu não sei qual é a banca que vem, vamos nos preparar para qualquer coisa. Porque quando sair o edital, quando sair a banca definitiva, você vai dar só uma pincelada. Então o ideal é estar sempre se preparando, tranquilo? Então vamos começar a nossa brincadeira aqui agora. Vamos entender por que os tempos e os modos verbais são importantes. A verdade é que o verbo é o camarada importante. Quando a gente fala em qualquer estrutura que no final das contas vem verbal, quem está mandando é o verbo. Então, tempos e modos verbais, quem manda é o verbo. Regência verbal, quem manda é o verbo. Transitividade verbal, quem manda é o verbo. Vozes verbais, quem manda é o verbo. Então, o verbo, ele manda no processo todinho. Agora, por que esse verbo é tão importante? Ele é importante porque ele indica ação, porque ele indica estado e ele indica fenômeno. Se você já deu uma pequena estudada no verbo, você já sabe que isso daqui é pertinente à identificação desse verbo. Se ele indica a ação para a gramática tradicional, é porque ele é o chamado verbo nocional, que é aquele camarada que vai indicar a ação. São dois verbos que fazem isso, o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Agora, o verbo que indica estado é o chamado verbo relacional, porque ele vai ser um verbo de ligação, que vai fazer a relação, a ligação entre o sujeito e o predicativo. Ele, no final das contas, indica estado, qualidade, atributo. Esse daqui de cima, o que indica ação, ele sempre encabeça o predicado verbal. E o de baixo, o de estado, ele sempre vai encabeçar o predicado nominal. Agora, quais são os verbos que indicam fenômenos? Que fenômenos são esses? Os fenômenos da natureza. E aí, muitas das vezes, vão indicar uma oração sem sujeito, se esse fenômeno da natureza for no sentido real. Poxa, Sidney, eu lembro disso daí em vários assuntos que eu estudo na gramática. Isso é para você perceber que está tudo interligado. Olha o que eu mencionei aqui.
Só falei do verbo e falei o que ele indica de certa forma para a gramática tradicional. E você já deve ter pensado aí em transitividade verbal, já deve ter pensado aí em regência verbal, já deve ter pensado aí nos complementos verbais, já deve ter pensado aí de certa forma nos tipos de predicado, já pensou também nos tipos de sujeito. Olha a importância do camarada. Agora, ele é importante, na verdade, porque ele é responsável por um processo que nós já estudamos, que é o principal sistema da língua portuguesa, que é o sistema SVC. Ou seja, quando a gente fala de termos da oração, quem é que responde tudo no final das contas na análise morfossintática? É o verbo, porque ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito e ele me diz quem é um complemento. Só que hoje, especificamente, nós estamos estudando os tempos e os modos verbais. E eu tenho que entender que para depreender o verbo de forma completa e ampla, eu tenho que entender quais são as desinências. Geralmente, quando o camarada está estudando uma outra língua, ele tem que estar atento a esse tipo de perspectiva, que são as desinências. Como a gente está estudando a língua portuguesa, eu tenho que entender como é que funciona a desinência da língua portuguesa. Nós temos as desinências modo temporal e a desinência número pessoal. Ou seja, o verbo, ele varia em modo, em tempo, em número e pessoa. Ele, o verbo, eu vou tirar aqui o número, porque isso daqui é possível variar em outros termos, como por exemplo o artigo, você já deve ter percebido que ele varia em número também, singular e plural. Agora, quando eu falo de tempo, de modo e de pessoa, o único termo que varia nessa perspectiva é o verbo. Agora, eu tenho que entender que ele é o termo mais variável de todos. É por isso que ele é muito importante. Aí o que eu vou fazer aqui agora contigo? Eu vou fazer uma pequena demonstração do que são essas desinências. Aqui agora rápido. E depois a gente vai dar uma paulada para poder massificar no estudo dirigido. Os dois mais fáceis são o número e a pessoa. Porque quando eu falo de número, gente, eu só estou querendo saber o que é singular e o que é plural. Ou seja, eu sei que o verbo pode se apresentar no singular e eu sei que o verbo pode se apresentar no plural. Agora, como é que isso vai funcionar em relação à pessoa? A pessoa é a pessoa do discurso. Eu tenho 3 pessoas do discurso na língua portuguesa. Eu tenho a pessoa que fala, eu tenho a pessoa com quem se fala e eu tenho a pessoa de quem se fala. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoas. Só que eu vou ter a primeira, a segunda e a terceira do singular, a primeira, a segunda e a terceira do plural. Então, aqui, ó, primeira, segunda e terceira, primeira, segunda e terceira. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, aqui, ó, eu. Quem é a segunda pessoa? Tu. Quem é a terceira pessoa? Ele. Ele ou ela. Agora, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, aqui, ó, nós. Quem é a segunda pessoa? Vós. Quem é a terceira pessoa? Eles ou elas. Então, isso daqui é super tranquilo, meu parceiro. Onde é que o bicho realmente pega? Nos tempos e modos verbais. E é por isso que muitos cursos e muitos professores dedicam este tipo de assunto, porque está lá no edital exatamente assim. Mas a verdade é que o aluno deve entender o verbo como um todo. Se ele entender como um todo, isso daí fica fácil. Até mesmo porque eles são bem previsíveis nas questões. E vocês vão perceber isso hoje. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou mostrar um pouquinho do tempo e do modo verbal para vocês. Depois eu vou apresentar um pouco mais, até mesmo porque a gente vai dar uma massificada nisso. Quanto mais eu repetir um assunto, mais você vai massificar. Então vamos lá. Eu vou aqui, de certa forma, falar agora do modo, porque o modo é mais fácil de entender.
porque ele não possui ramificação. Então, olha só, quando eu falo de modo, eu tenho 3 modos verbais. Eu tenho um modo indicativo, eu tenho um modo subjuntivo e eu tenho um modo imperativo. Como é que funciona a identificação destes modos verbais? No próprio termo. Quando eu digo que é indicativo, é porque serve para indicar um fato. Então, eu estou trabalhando com a certeza, com a verdade. Então, aqui, ó, ele trabalha uma atitude realista. E quando eu trabalho com modo subjuntivo, ele vai fazer o contrário. Se no indicativo ele trabalha uma certeza, no subjuntivo ele trabalha uma incerteza, uma possibilidade, uma hipótese, porque ele se chama subjuntivo, vem de subjetividade. Então aqui ele vai trabalhar uma atitude hipotética. E o imperativo? É só pensar, o que o imperador faz? Ele impera, ele manda, ele ordena. Então aqui trabalha com ordem. Como é que isso funciona? Vamos olhar para a estrutura, vamos imaginar a frase. O camarada diz, saia daqui agora, porque eu não gosto de você. Saia daqui agora. É uma ordem. Então, modo imperativo. Eu digo, João quebrou uma cadeira. Quando eu digo João quebrou uma cadeira, é ordem por acaso? É óbvio que não. Aí eu vou pensar em quê? Em indicativo e subjuntivo. Mas se eu digo que o João quebrou uma cadeira, isso é uma possibilidade, é uma hipótese ou é um fato? É um fato. Então eu tenho um modo indicativo. E se eu disser assim, João talvez soubesse as respostas da prova? Não tem ordem. E também não tem um fato. Eu tenho, na verdade, uma possibilidade, uma hipótese. Eu estou, na verdade, criando uma possibilidade. Porque se eu disser que o João talvez soubesse, ele sabe? Não, ele não sabe. Talvez soubesse. Então, eu estou trabalhando com modo subjuntivo. Até aí tudo bem, não é? Agora, vamos dar uma olhada no tempo e entender por que esse camarada é tão traiçoeiro para a gente no dia da prova. Quando eu falo em tempo verbal, eu tenho, mais uma vez, 3 tempos. Vocês estão percebendo que os gramáticos adoram o número 3. Então, eu tenho o tempo pretérito, o tempo presente e o tempo futuro. O que na época da escola nós chamávamos de passado, presente e futuro. Agora, qual é o problema que há nesses camaradas aqui que eu não encontro no modo, já que eles são 3 também? O problema é que eles se ramificam. Então, eu não ramifico o presente porque é pontual, está acontecendo. Mas eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. Eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Preste atenção no que eu vou te falar agora. É óbvio que eu tenho que procurar uma boa gramática para poder estudar isso. Tenho que procurar uma boa gramática para poder dar uma estudada nisso. Mas, na verdade, qualquer gramática escolar já tem isso daqui. E ele vai te mostrar com exatidão. Mas é óbvio que você está procurando uma videoaula para a gente poder destrinchar e facilitar o processo. E aí eu já vou te dizer, aquilo que mais cai nas provas em relação a esses 3 tempos verbais é o pretérito. Primeiro, pela questão da maior ramificação que ele possui. Segundo, eu acho que não ficou muito claro para o aluno na época da escola a diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais que perfeito. E isso é algo simples no final das contas. Se liga só, para eu entender o que é um pretérito perfeito,
Basta eu entender o que significa a palavra perfeito. Vamos lá. Se você já é mãe, você vai lembrar do que o médico disse a você no dia que o seu filho nasceu. Ele provavelmente entregou o filho em suas mãos e disse: seu filho nasceu perfeito. Se ele nasceu perfeito, é porque ele nasceu com bracinho, com mãozinha, com orelhinha, com boquinha, com olhinho, com perninha, com pezinho. É porque ele nasceu completo. Dizer que algo é perfeito é a mesma coisa que dizer que é completo. Então, é um passado completamente realizado. Como é que isso funciona? Você pergunta assim para mim: Sidney, o que... Olá pessoal, gostou da aula do professor? Grande professor, quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da Fiocruz 2016? São 150 aulas, aliás, são mais de 150 aulas. Então acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que tem o restante dessa aula e mais 100 aulas para vocês, que sei, mais 150 aulas para vocês aí, por apenas 10 mensalidades de R$15. Aulas de extrema qualidade, você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Aliás, você quer esse material dessa aula que você acabou de assistir, o material de apoio, vai lá no nosso site, faça o seu cadastro e baixe o material gratuitamente. Bacana, meus amigos? Forte abraço e espero você. Tchau, tchau. Clique lá.